Bom dia, pessoal! E aí? Como é que estão as coisas por aí? Tudo na paz? Tudo tranquilo? De boa na lagoa? Espero que esteja tudo bem aí com vocês e com as suas famílias. E finalmente chegou a hora da história de hoje! Antes de entrarmos na história de hoje, realmente, vamos relembrar um pouquinho o que aconteceu semana passada. Se você não assistiu a aula da semana passada, assista. Vai ter um linkzinho aqui para vocês. Por favor, assistam, tá bom? Na semana passada, nós falamos de um menino muito especial chamado Samuel. Samuel é especial porque desde o nascimento dele já foi um milagre. A mãe dele não podia ter filhos e Deus permitiu que ela tivesse depois que ela orou muito e pediu ao Senhor, não foi? E Samuel foi criado lá no templo. E por isso ele era um aprendiz de sacerdote. Vocês lembram disso? E um dia ele dormindo, o que aconteceu? Ele ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Vocês lembram? Agora que já relembramos um pouquinho a história da semana passada, vamos à história de hoje. Mas antes nós vamos orar. Obrigado, Senhor, por tudo e obrigado por nascer a gente, obrigado por existir a igreja, obrigado por avisar a gente pelo coronavírus. Eu quero que você proteja a gente, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós não vamos falar apenas de um capítulo da Bíblia. Nós vamos fazer um apanhado de todo o livro de 1 Samuel. Então peguem a Bíblia de vocês e abram lá em 1 Samuel. E deixem aberto para vocês só irem acompanhando comigo, porque a gente vai dizer algumas passagens bíblicas que a gente está contando aqui na história, tá bom? Deixem lá aberto. Samuel crescia em sabedoria e graça diante de Deus, lá no templo. E lá ele se tornou sacerdote, porque ele cuidava do templo e das coisas do templo. Ele se tornou juiz, porque ele cuidava também das causas do povo. E ele também se tornou profeta, porque ele ouvia a voz do Senhor e transmitia ao povo. Que cara mais especial! O tempo foi passando, Samuel foi ficando bem velhinho, e aí o povo começou a dizer que precisava de um rei, porque o Samuel já estava muito velho para ser juiz do povo e não podia mais ajudar. Vocês ouviram bem? O povo resolveu que queria um rei, mas eles não perguntaram a Deus se Deus queria dar um rei a eles. Eles simplesmente colocaram a própria vontade. Samuel não gostou disso e Samuel orou. Senhor, esse povo é muito difícil e eles querem tomar as próprias decisões. Acham que sabem mais do que o Senhor sobre todas as coisas. O que eu faço? Até no pedido do povo. Não é só você que eles rejeitam. Eles rejeitaram a mim como rei. Desde que eu os trouxe do Egito, eles sempre me têm abandonado e têm adorado outros deuses. Agora estão fazendo com você o que fizeram comigo. Portanto, atenda ao pedido deles. Mas avise essa gente, explicando com toda clareza como o rei vai tratá-los. Quanta ingratidão! Mesmo Samuel contando para o povo que não teria vantagem nenhuma em ter um novo rei, o povo insistiu. Então, Deus revelou para Samuel que no dia seguinte ia aparecer diante dele um rapaz bonito, alto, jovem e rico. E este rapaz deveria então ser ungido o novo rei de Israel. No dia seguinte, Saul estava andando pela rua procurando os jumentos que o pai dele era dono e tinham sumido. Procura aqui, procura ali. Onde estão esses jumentos? Tive uma ideia. Eu me lembro que aqui nessa cidade tem um sacerdote que pode perguntar a Deus e me ajudar a achá-los. Hey, você aí! Você sabe onde mora o sacerdote aqui da cidade? Preciso falar com ele. Valeu, obrigado, eu vou lá. Quando finalmente o Saul encontrou a casa de Samuel, Samuel explicou que os jumentos já haviam sido encontrados, que
e na verdade aquela foi a maneira que Deus planejou para que os dois se encontrassem. E então Samuel contou tudo para Saul, inclusive que ele tinha sido escolhido para ser o novo rei de Israel. Saul teve medo, ele tremeu na base, mas depois ele confiou em Deus, respirou fundo e aceitou essa missão. Então Samuel pegou um vaso de azeite e ungiu Saul rei de Israel, derramando óleo sobre sua cabeça. Naquele momento, o Espírito Santo se apossou de Saul. Saul, mesmo sendo grande, forte e jovem, teve medo. Mas quando o Espírito Santo tomou conta da situação, deu para Saul capacidade para seguir. Durante algum tempo, o Saul foi um bom rei para Israel e seguiu a voz do Senhor. Mas depois ele começou a se desviar, não ouvir mais a voz de Deus e começou a desobedecer. Que coisa triste! Afinal, Saul foi escolha do povo, não foi exatamente uma escolha de Deus. Hoje a história fica por aqui. A gente vai terminar com um final não muito legal, né? Pois Saul desobedeceu ao Senhor. Mas sabe, as lições que podemos tirar disso tudo? É muito comum as pessoas ficarem insatisfeitas com o governo, assim como Israel estava também insatisfeito com os juízes, e supôs que podia mudar e que essa era a solução. Mas, depois da mudança, continuaram insatisfeitos. É nosso dever como cristão orar para que o Senhor nos favoreça com um governo justo e sábio. Mas também não podemos depositar nesse governo a nossa esperança de vida. Samuel levou até o Senhor todas as suas dúvidas, todos os seus anseios, e o Senhor respondeu a Samuel. O Senhor orientou Samuel e também nos orienta. Ele deve ser a nossa única fonte de esperança. Através do seu amor, nós fomos salvos, quando Deus enviou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Sempre que você tiver um problema, leve para Deus, coloque diante dele todas as situações e com certeza ele vai te responder e vai te orientar também. Vamos ler a palavra do Senhor? Abram a Bíblia lá no Salmo 40, versículo 8 e vamos acompanhar a leitura. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Sobre a desobediência de Saul e o reinado desastroso que teve depois, o Senhor já tinha um plano para isso também. Ele cuida de todas as coisas. Na aula passada, eu dei um spoiler sobre essa parte e vou dar de novo. Vocês se lembram que eu falei que foi Samuel que encontrou, orientado por Deus, Davi e o ungiu como futuro rei de Israel? O Senhor sempre cuida de nós e sempre tem um plano para nos guardar. Lembre-se disso sempre. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é quem cuida de nós. Porque é o Senhor que é o dono de todas as coisas. Não nos deixe seguir conforme os nossos desejos, mas nos ajude a obedecer à sua vontade e a pedir a sua orientação sempre. Abençoe os governos, Senhor, de todo o mundo, não só do Brasil, mas de todo mundo que passa por esse momento difícil de pandemia. Dê sabedoria para que possamos juntos seguir da melhor forma, da melhor maneira, para que isso acabe o quanto antes. E Pai, nós confiamos em Ti e sabemos que o Senhor pode nos trazer a cura definitiva para o problema que estamos tendo agora do coronavírus. Entregamos nas Tuas mãos a nossa vida e aqueles que estão liderando o Seu povo. Em nome de Jesus, amém. Chegamos ao final da aula. Fiquem agora com uma brincadeira bem legal, um caça-palavras. Achem aí 4 palavrinhas que têm a ver com a história de hoje. Um beijo, se cuidem! Fui!